Tem jogo difícil e tem jogo que parece que foi criado só para testar até onde vai a sua sanidade. Aqueles que transformam cada erro em sofrimento, cada tentativa em tensão e cada vitória em puro alívio. Não é só habilidade, é controle emocional, foco e uma dose absurda de persistência. Hoje a gente vai entrar em um território perigoso. Jogos que exigem nervos de aço e paciência quase infinita. Experiências que podem começar divertidas, mas rapidamente viram um verdadeiro teste psicológico. Se prepara porque aqui não é sobre vencer fácil, é sobre não desistir no meio do caminho. E para começar com um verdadeiro teste de autocontrole, Getting Over It with Bennett Foddy já chega sem dó nenhuma. Aqui você controla um personagem preso dentro de um caldeirão que precisa escalar um cenário inteiro usando apenas um martelo. Parece simples olhando de fora, mas na prática é um pesadelo baseado em física. Cada movimento exige precisão absurda, e qualquer deslize pode fazer você perder todo o progresso em segundos. O que coloca esse jogo nessa lista não é só a dificuldade, é a crueldade do design. Não existem checkpoints, não existe perdão, você pode passar longos minutos ou até horas, avançando cuidadosamente só para cometer um pequeno erro e despencar quase até o começo. E isso não é raro, é praticamente garantido. E enquanto você tenta manter a calma, o próprio criador, Bennett Foddy, começa a narrar pensamentos filosóficos sobre fracasso e persistência. Só que ao invés de ajudar, isso muitas vezes aumenta ainda mais a frustração, como se o jogo estivesse te observando sofrer e comentando sobre isso em tempo real. Mesmo com gráficos simples, a tensão é constante. Cada subida ele é um risco, cada progresso é conquistado com esforço real. E o mais impressionante, quanto mais longe você chega, maior fica o medo de errar. Esse aqui não testa só sua habilidade no controle. Ele testa até onde vai sua paciência antes de desistir completamente. Mas se você achou que já tinha visto o limite da frustração, Jump King leva isso para outro nível. A proposta aqui também parece simples, subir. Só que diferente de outros jogos de plataforma, em Jump King você não controla o seu movimento no ar. Tudo depende de calcular perfeitamente a força e o ângulo do pulo antes de sair do chão. E é aí que mora o problema, porque qualquer erro mínimo transforma um salto promissor em uma queda devastadora. O jogo inteiro é construído em torno dessa mecânica única e ela é implacável. Não existe ajuste no meio do caminho, não tem como corrigir o erro depois que você pulou. É compromisso total com cada decisão, e quando dá errado, você sente. Muito, principalmente porque, assim como em experiências mais cruéis, uma queda pode te fazer despencar vários cenários de uma vez. O que faz Jump King merecer esse lugar é justamente essa mistura de simplicidade com punição extrema. Você entende o que precisa fazer, mas executar é outra história. Cada tentativa vira um exercício de paciência, onde você precisa controlar o impulso de agir rápido e aprender a respeitar o tempo do jogo. E ainda tem um detalhe que intensifica tudo. A trilha sonora e o ritmo lento criam uma tensão constante, quase como se o jogo estivesse te pressionando a não errar. Não tem ação frenética, não tem distração, é só você, o salto e as consequências. Conforme você avança, cada plataforma conquistada parece uma vitória gigante. Mas ao mesmo tempo, o medo de cair aumenta, e quando acontece, a sensação é simplesmente devastadora. Jump King não te derrota pela complexidade, ele te quebra pela repetição e pelo peso de cada erro. E mantendo essa ideia de que um pequeno erro pode custar tudo, Celeste entra como aquele tipo de desafio que mistura frustração com superação de um jeito quase cruel. À primeira vista, ele parece só mais um jogo de plataforma em pixel art. Mas basta alguns minutos para perceber que aqui a precisão é levada ao extremo. Cada fase é construída como um quebra-cabeça de movimentos rápidos, onde você precisa dominar pulo, dash e timing com uma exatidão absurda. O motivo de estar nessa lista vai além da dificuldade bruta. Celeste é aquele jogo que te faz morrer dezenas, às vezes centenas, de vezes na mesma tela. E o mais impressionante é que isso não é exagero, é literalmente parte da experiência. O jogo espera que você falhe, aprenda e tente de novo, numa sequência quase infinita de tentativas. Mas o diferencial que torna tudo ainda mais intenso é como ele equilibra frustração com progresso.
Os checkpoints são frequentes, então você não perde tudo de uma vez. Só que cada sessão exige perfeição, ou seja, você não volta muito, mas sofre bastante tentando passar daquele pequeno trecho. E enquanto você luta contra os desafios, a narrativa acompanha tudo isso de forma simbólica, mostrando a protagonista lidando com ansiedade e inseguranças. Isso cria uma conexão muito forte, porque o que você sente jogando, pressão, erro, insistência, reflete diretamente na história. Com uma trilha sonora marcante e fases cada vez mais exigentes, Celeste transforma a dificuldade em algo quase emocional. Cada conquista parece merecida, mas cada erro também pesa. No fim, não é só sobre conseguir chegar ao topo da montanha, é sobre quantas vezes você aguenta cair antes disso. E quando parece que você já se acostumou com o sofrimento calculado... Sekiro. Shadows Die Twice aparece para testar seus reflexos como poucos jogos conseguem. Aqui não tem espaço para erro fácil. Diferente de outros jogos da mesma linha, Sekiro abandona a ideia de upar nível e ficar mais forte, e coloca tudo nas suas mãos. Ou você aprende o combate, ou você não avança. Simples assim. E esse combate exige precisão absurda, principalmente no sistema de parry, onde o timing precisa ser praticamente perfeito. O motivo desse jogo estar nessa lista é justamente essa exigência técnica constante. Cada inimigo, até os mais comuns, pode te punir severamente se você não estiver totalmente focado. E os chefes, esses são verdadeiros testes de paciência. Lutas longas, intensas, onde um erro no final pode significar voltar tudo de novo. E o mais interessante é que o jogo te força a desaprender hábitos comuns. Esquivar o tempo todo não funciona aqui. Defender mal também não. Você precisa encarar o combate de frente, no ritmo que o jogo impõe. E até você entender isso de verdade, a frustração vem forte. Outro detalhe que pesa bastante é a curva de aprendizado. No começo, parece impossível acompanhar a velocidade e a agressividade dos inimigos. Mas aos poucos, com repetição e insistência, você começa a entrar no ritmo, e é aí que o jogo vira quase uma dança mortal entre ataque e defesa. Com uma ambientação incrível e combates extremamente técnicos, Sekiro não testa só sua habilidade. Ele exige disciplina, adaptação e muita paciência para continuar tentando, mesmo depois de falhar várias vezes seguidas. E fechando essa sequência de testes de sanidade, Cuphead é aquele tipo de jogo que engana bonito antes de te destruir completamente. Com um visual inspirado em desenhos dos anos 30, tudo aqui parece leve, divertido e até inocente. Mas é só começar a jogar para perceber que por trás desse estilo encantador, existe um dos desafios mais brutais dos últimos anos. Cuphead é basicamente uma sequência de batalhas contra chefes, e cada uma delas é um verdadeiro espetáculo e um pesadelo. O motivo de estar nessa lista é a intensidade constante. Não tem pausa, não tem momento de relaxar. Cada luta exige reflexos rápidos, memorização de padrões e uma execução quase perfeita. Os chefes mudam de fase, alteram ataques e te obrigam a se adaptar o tempo todo. E claro, qualquer erro pode custar a tentativa inteira. O diferencial aqui está justamente nessa combinação única de arte e dificuldade. Enquanto você admira a animação fluida, os detalhes e a trilha sonora impecável, o jogo está te pressionando sem parar. É uma experiência visual incrível, mas emocionalmente desgastante. E mesmo quando você começa a aprender os padrões, a execução ainda precisa ser precisa. Não basta saber o que vai acontecer. Você precisa reagir no tempo certo, sem hesitar. E é aí que muitos erros acontecem. Cada vitória em Cuphead é extremamente satisfatória, mas vem depois de várias derrotas acumuladas. É aquele tipo de jogo que te faz insistir, mesmo quando tudo indica que você deveria parar. Aqui paciência não é só importante, é absolutamente essencial para sobreviver até o final. Se tem uma coisa que esses jogos deixam claro, é que paciência não é só uma virtude, é praticamente um requisito obrigatório. Cada tentativa frustrada, cada erro mínimo e cada recomeço fazem parte de uma jornada que vai muito além de simplesmente zerar um game. É sobre insistir, aprender e, principalmente, não desistir quando tudo parece dar errado. Agora eu quero saber, qual desses jogos mais mexe com a sua paciência? Ou tem algum outro que te fez quase perder a cabeça e não apareceu aqui?
Se curtiu esse tipo de conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque ainda tem muito desafio insano vindo por aí.